Geometria espacial. Vamos estudar aqui a pirâmide de base hexagonal, calculando a apótema da base, apótema da pirâmide, aresta lateral, área da base, área lateral e área total. Olha o que o enunciado diz. Uma pirâmide regular hexagonal tem 12 centímetros de altura e a aresta da sua base mede 8 centímetros. Na letra A, ele pede que calculemos o apótema da base. Se a base é um hexágono regular, o apótema dela está definido aí na figura, olha só que ajuda interessante. É esse segmento de reta OM que ele chamou de mzinho minúsculo. Então o que eu vou fazer? Calcular esse mzinho minúsculo. Para isso eu vou usar como suporte uma figura só dessa base. Está aqui a figurinha só da base. Eu vou colocar ela aqui do ladinho para ficar melhor, sobrar mais espaço para o nosso cálculo. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos responder a essa letra A. Ele quer saber quem é o valor de M. Gente, perceba comigo, olha, eu já trouxe aqui na figura, mas vocês já sabem, já vimos isso em atividades de sala de aula, que o hexágono regular ele é constituído de 6 triângulos equiláteros. Se são 6 triângulos equiláteros e a medida de BC é L, OC também é L, OB também é L. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor de M, então, partindo desse triângulo aqui, que eu utilizo esse segmento de reta que ele chamou de M, que é o apótema, que nada mais é que a altura desse triângulo equilátero. Então, o que eu tenho aqui? Um triângulo retângulo. Eu vou usar, então, o triângulo OMC, reto em M, para calcular quem é essa medida desse apótemazinho aqui. O que acontece? Esse L eu tenho, foi dado, é a aresta da base, que mede 8 centímetros. Então, esse L eu tenho, ele é 8 centímetros. Essa distância MC eu tenho, é a metade dele, porque aqui é ponto médio, então é 4 centímetros. E eu quero calcular o valor de M. Olha que coisa interessante. Por Pitágoras, o que é que nós temos? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E esse M é justamente o que a gente deseja calcular. 8 ao quadrado, 64. 4 ao quadrado, 16. Mais M ao quadrado. Fazendo aquela magiquinha que a gente já faz desde que éramos pequenininhos. 64 menos 16, 48. Vou escrever da forma que a gente gosta mais, que a gente sente mais à vontade, que é colocando a incógnita no primeiro membro. E eu tiro a raiz. Então fico que M é igual a raiz de 48. Bem, para fazer o cálculo da raiz de 48, eu vou vir para cá e vou fatorar o 48. Fatorando por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Isso ficou 2 à quarta vezes 3. Quando eu coloco dentro da raiz aqui, vou fazer a brincadeirinha aqui no cantinho, tá? Só para deixar o nosso cálculo lá o mais limpo possível, aqui fica como rascunho. Fica a raiz de 2 à quarta vezes 3. E aí você já sabe que a propriedade de racionalização, propriedade de raízes aqui, eu simplifico, né? É como se eu tivesse simplificado 4 com 2 aqui, fica 2 ao quadrado para fora. Aqui dentro continua o 3, que eu não trabalhei com ele. Opa, é 2 ao quadrado, né? Deixa eu retornar aqui o cálculozinho. É 2 ao quadrado vezes a raiz de 3. Isso é 4 raiz de 3. Então, o que acontece é que, ao calcular o apótema, nós encontramos um valor igual a 4 raiz de 3 centímetros. Certinho? Então, apótema da base, 4 raiz de 3 centímetros. Finalizamos aqui a letra A. Vamos para a letra B. O apótema da pirâmide. Márcio, o que é o apótema da pirâmide? O apótema da pirâmide é a medida do segmento que vai do ponto médio da aresta da base até o topo, até esse ponto que é o topo da pirâmide, que é esse pontinho V que está aí. Então,
é essa medida G aqui, ó. Então, na letra B, nós desejamos calcular quem é o apótema da pirâmide. Perceba pelo triângulo VMO, triângulo VMO, que dá para fazer a relação de Pitágoras. Por quê? Porque esse triângulo ele é retângulo aqui em O. Esse valor de M nós calculamos na letra A. Esse valor de H foi dado no problema 12 centímetros, está aqui destacado. Então, pelo teorema de Pitágoras, eu tenho hipotenusa ao quadrado é igual a h ao quadrado mais m ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado, h, 12, m, 4 raiz de 3, tudo ao quadrado. Então, vamos fazer a continha. Hipotenusa ao quadrado é 144, 4 raiz de 3 ao quadrado, vou fazer aqui no cantinho, vou destacar aí outra cor para ficar mais interessante para a gente poder ver. Isso daqui vai ser 4 raiz de 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, raiz de 3 ao quadrado, simplifica, 3 vezes 16, isso nos dá o valor de 48. Se você retornar à letra A, você vai ver que tem lá m ao quadrado igual a 48. Poderia ter sido usado também desde lá. Quis calcular para ficar mais um pouco didático. Então você tem que g ao quadrado vai ser igual a 192. E aí que vem a coisa interessante, né? Tem que fatorar que nem fizemos na letra A. Já vou botar aqui o resultado fatorado. Isso vai dar 8 raiz de 3 centímetros. Então, apótema da pirâmide, 8 raiz de 3 centímetros. Vamos agora para a letra C, a aresta lateral. Para o cálculo da aresta lateral, essa medida A, que está aí no segmento VC. O que acontece? Eu vou pegar esse triângulo BCV e vou dar destaque para ele, para a gente ver como é que fica. Então, está aqui esse triângulozinho, eu peguei VBC, coloquei ele em perspectiva, vista de frente, e aí, olha que interessante. Essa medida A é o que eu desejo calcular, é minha aresta lateral. G, eu acabei de calcular, 8 raiz de 3. L, eu tenho a aresta da base, que mede 8. Se essa aresta mede 8, essa medida é 4, essa medida é 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse triângulo VCM, por exemplo, e aí G eu tenho 4, falta determinar essa hipotenusa, tem um triângulo retângulo, perceba. Então, nessa letra C, eu quero a aresta lateral, que ele chamou de A, e eu não sei quem é, mas eu sei que pelo triângulo VCM, o que eu tenho? Eu tenho que A ao quadrado vai ser igual a G ao quadrado, que é 8 raiz de 3, mais 4 ao quadrado. Fazendo essas continhas aqui, já percebeu que dá para usar Pitágoras aí inúmeras vezes, né? Essa continha 8 raiz de 3 ao quadrado fica 8 ao quadrado, 64 vezes 3, 192, mais 16. Então, A ao quadrado vai dar 208. Mais uma vez, calculando a raiz de 208, não é uma raiz exata, você fatora 208. Já vimos como fazer isso na letra A, quando calculamos a apótema da base. Isso vai dar 4 ao quadrado, não, agora é A, né? 4 raiz de 13 centímetros. E essa é a resposta da aresta lateral, letra C. Vamos então para o cálculo da área da base, letra D de dado. A nossa letra D, nós vamos calcular a área da base. Então, letra D de dado, eu quero a área da base, que eu vou chamar de AB. A nossa base é um hexágono regular, constituído de 6 triângulos equiláteros. Então,
A área da base, eu posso dizer que é 6 vezes a área, vou chamar de TR, esse triângulozinho equilátero aqui embaixo. Bem, a área do triângulo equilátero, vou puxar uma setinha aqui, pode ser dada como base vezes a altura dividido por 2. Qual é a base desse triângulo? L, já temos, foi dado no enunciado, 8. Qual é a altura desse triângulo? Opa, já temos a alturazinha dele aqui, ó. Chamamos aqui de M, 4 raiz de 3. Então, dá para calcular isso aqui direto. Vamos fazer assim. A área da base vai ser 6 vezes 8 vezes 4 raiz de 3 sobre 2. Simplificando, simplificando, fica 3, fica 1. Eu tenho então que minha área da base vai ser 3 vezes 8 vezes 4 raiz de 3. Logo, a minha área da base vai ser, fazendo essa continha aqui, 96 raiz de 3 centímetros quadrados. Mas aqui é interessante o seguinte, dá para aplicar aquelas formulazinhas que a gente já viu, já estudamos aí em exercícios anteriores, que ficaria 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Experimenta e depois aí comenta o que achou de utilizar a formulazinha direta, tá bom? Vamos à letra E, a área lateral. Ele pede a área lateral. Então, o que acontece aqui é o seguinte, já temos muitas informações. Vamos lá, letra E, área lateral. Bem, o que é a área lateral? A área lateral vai ser 6 vezes a área dos triângulos maiores. Esses triângulos aqui, BCV, ABV, FAV e assim consequentemente. O que acontece é o seguinte, nós temos a medida dessa base, foi dada 8. Nós temos a medida da altura do triângulo, calculamos, olha, é o nosso G aqui, 8 raiz de 3, a raiz de 3 sumiu aqui, deixa eu colocar de volta. Aqui é 8 raiz de 3, a altura. Então, a área lateral vai ser 6 vezes base vezes altura. Lembre que a altura é o apótema desse triângulo, dividido por 2. Olha que coisa mais interessante, fácil de calcular. Simplificando, 3. Nossa área lateral desejada vai ser 3 vezes 8 vezes 8, 192 raiz de 3 centímetros quadrados. Finalizamos assim o cálculo da letra E, a área lateral. Vamos agora para a letra F, a área total. Finalizando agora de fato a resolução desse exercício, ele pede a área total. Então, o que nós temos aqui em nossa letra F? A área total vai ser a área lateral mais o que? A área da base. Bem, a área lateral já calculamos. A área total então vai ser 192 raiz de 3 mais a área da base 96 raiz de 3. Bem facinho, né? Fácil até demais. Fazendo essa adição aí, dá 288 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, letra F, e finalizando aqui, área total, 288 raiz de 3 centímetros quadrados. E com isso finalizamos as nossas resoluções aí relativas a essa primeira questão de pirâmide hexagonal. Bom estudo, pessoal, e até breve.